O que é que a gente tem que fazer para que a gente possa cuidar melhor do nosso computador caseiro? Tem dicas importantes da gente conseguir mantê-lo funcionando bem por muitos anos, professor? Bom, Moisés, primeiro, assim, o computador ele passou a ser um item, digamos assim, da nossa vida, né? A gente passa, muitos de nós, como eu, passam a maior parte do dia lidando com o computador, lidando com a máquina, e quando ela falha, a vida vira um caos. Com o tempo, né, eu fui percebendo e criando técnicas, e são técnicas que eu utilizo nos computadores que tenho usado, né, tanto para melhorar a vida útil dele, quanto para melhorar o desempenho dele. Então, nós devemos cuidar, né, ter diversos cuidados com a máquina, começando pela energia elétrica que a gente utiliza. Houve um tempo, Moisés, em que nós precisávamos usar um estabilizador de energia. Eu acho que esse tempo ele já passou. A energia elétrica hoje, salvo raras exceções, ela tem uma qualidade boa, ela é estável. Então a gente, se possível, evita usar o estabilizador. Isso porque, dependendo da qualidade do estabilizador, ele pode atrapalhar a nossa máquina. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve olhar, né, a questão da energia. As pessoas também hoje utilizam o notebook, né? E o notebook, um cuidado que a gente, falando ainda de energia, um cuidado que a gente deve ter com ele é o aquecimento. O notebook, Moisés, ele troca calor, todo o equipamento ele esquenta, esse é outro ponto que já a gente fala. Ele troca calor pelo teclado. Portanto, ao utilizar o notebook, né, deixa o teclado livre. Né? Então, eu sei que as pessoas mais cuidadosas, que eu gosto de colocar um pano em cima do teclado, quando ele está com a tela aberta, ligado, evita colocar esse pano, porque o teclado é um local de troca de calor. Né? E o aquecimento da máquina reduz o tempo de vida dela, seja no notebook, seja no computador pessoal, no PC ou no desktop, como a gente tem hoje. Então, o aquecimento, e aí eu estou falando, a gente está conversando com os amigos do sertão da Paraíba, né? Calor é um item que a gente convive bastante aqui no Nordeste, principalmente no sertão. Deixa sempre o computador num local onde ele possa trocar calor, onde tenha troca de calor, onde tenha um mínimo de ventilação, porque o aquecer e resfriar, ele diminui o tempo de vida do computador. Então, Moisés, esses são os primeiros pontos que a gente precisa ter, a gente olha, né, a gente tem que ter cuidado para que a máquina tenha um tempo de vida maior. Professor Edmar, você falou uma coisa muito interessante, a questão do uso do estabilizador. Quase que a maioria das pessoas ainda acredita que usar o estabilizador vai dar uma certa garantia em relação à sua máquina. Claro que isso depende muito também da qualidade do seu estabilizador. Eu, particularmente, fui adepto do uso do estabilizador no meu PC de mesa em casa. E meu computador, nesses últimos meses, ele deu problemas assim constantemente. Daí quando eu tirei o estabilizador, aí ele melhorou. Mas aonde eu quero chegar com isso? Nós sabemos que nós vivemos a nossa rede elétrica na Paraíba e no interior do sertão, ele sofre de alguns problemas. Está melhor do que há uns 20, 30 anos atrás, isso é fato. Mas ainda requer algumas melhorias. Tem muita instabilidade, queda de energia, e às vezes essa energia, quando vem abruptamente, isso pode prejudicar muitos objetos domésticos, inclusive o computador. O meio seguro para que o nosso computador de mesa, o nosso notebook, não sofra com essas oscilações de energia, é ligar direto mesmo, é usar aquela réguazinha que tem aquele botãozinho vermelho? Qual a dica de garantir que o nosso PC não sofra com os problemas de queda de energia elétrica aqui na nossa região? Excelente pergunta, Moisés. Eu sempre aconselho as pessoas a usar uma régua que tem um fusível. Uma régua que tem um fusível, quando você tem uma variação rápida de temperatura, o fusível ele vai abrir, né, e não vai deixar essa variação passar para a máquina. Essas variações, obviamente, o fusível ele não nos livra de todas as possibilidades de defeito.
Mas essas variações bruscas de energia, o fusível, a régua com o fusível é uma proteção muito boa, né? A gente precisa só ter um cuidado, Moisés. Por exemplo, as pessoas que moram nos bairros onde na vizinhança você tem alguém que tem um equipamento consumidor de energia, por exemplo, tem pessoas que fazem portão, né, que tem a solda elétrica. A solda elétrica, dependendo da instalação da rua, quem mora no final mais das ruas, mais distante dos transformadores, é natural que a energia varie, né? Entretanto, ao notar essa variação rápida, essa variação brusca de energia, você deve imediatamente contactar a empresa, no nosso caso aqui é a Energisa, porque existem padrões mínimos que a energia deve estar, isso deve ser garantido pela Energisa. Então, quando tem quedas muito bruscas, quando tem subidas altas, é bom contactar a Energisa. E aí, como é que você detecta isso? Se você tem simplesmente a régua, o seu fusível começa a queimar constantemente. Isso é variação da energia. Se você usa o estabilizador, você vai escutar ele chaveando. Então, você escuta muitas vezes o clique. Quando você escuta muitas vezes o clique, o estabilizador fazendo o clique, tem algum problema de energia na região. Possivelmente, você vai ter alguém com a solda elétrica próxima na região. Mas, veja, essa solda elétrica ela não está prejudicando somente o seu estabilizador, está prejudicando a rede. Então, é bom avisar a Energisa, porque esse defeito que está sendo causado está prejudicando muito mais coisas. Por exemplo, um elemento que é sensível à variação de energia é a televisão. A televisão, a TV, principalmente hoje que a TV ela é digital, né? Ela sofre muito mais com a variação de energia. Interessante. Professor Edmar, eu já escutei de algumas pessoas que uma forma de... E aqui é o computador de mesa, não estou falando do notebook. Criar aquela haste, eu acho que é de cobre, que finca no chão e liga um fiozinho em uma das tomadas onde é ligado o computador de mesa. Há quem diga que usar disso, né, é uma forma de evitar correntes elétricas que podem danificar o computador. Existe isso de fato? Essa técnica existe e é eficaz em alguma coisa, professor Edmar? Sim, sim, sim. Isso a gente chama de o aterramento, né? O aterramento ele é essencial, inclusive as pessoas deveriam ter um aterramento, cuidar do aterramento da casa, né? Hoje nossa tomada ela tem 3 pinos, o padrão brasileiro tem 3 pinos, um a gente chama do fase, um é o neutro e o outro é o terra. Esse terra ele deve necessariamente ser ligado a essa haste, né? E aí dependendo do tamanho da instalação, obviamente o aterramento tem que ficar mais complexo. Mas de toda sorte, né, digamos que um usuário comum, como eu, né, o que nós devemos nos preocupar? A gente precisa ter esse aterramento, ele tem que estar bem cuidado, né, e não vale, Moisés, não vale o aterramento onde você pega o aterramento e liga um prego na parede. Não é isso. É essa haste, certo? Colocada de forma adequada, de preferência no local onde não tenha muita pedra, né? E essa haste ligada na instalação doméstica, para que todos os aparelhos elétricos tenham esse caminho de fuga de corrente. Só para os amigos ficarem cientes, a corrente elétrica ela vai procurar o caminho mais fácil sempre. Então, se tem essa haste e tem algum problema no seu aparelho elétrico, a corrente elétrica não vai ficar na carcaça, ela vai procurar essa haste e evita, por exemplo, diminui a possibilidade de choque elétrico. No caso do computador, o uso do aterramento é primordial, porque sem o aterramento, né, principalmente o desktop, sem o aterramento, qualquer fuga de energia vai ficar na carcaça e vai para as placas. Isso é danoso demais para o equipamento. Professor Edmar, em relação ao notebook, há que diga, não, é melhor usar... Antigamente, os notebooks tinham bateria que você poderia tirar. Parece que os mais modernos hoje, as baterias elas são internas, não tem como você tirar. Mas diz que mesmo que você esteja usando o notebook com a bateria interna, nova, deve-se usar sempre ligado na energia para não danificar a bateria. É assim mesmo ou não? Não necessariamente, né? O notebook estando ligado à energia,
reduz o uso da bateria. Né? O notebook sempre vai procurar a fonte de energia externa, reduz o uso da bateria. Então, não há digamos assim, reduzindo o uso, diminui o desgaste, claro. Agora, se for possível, as pessoas fazerem, todos nós que usamos notebook, isso não precisa ser feito constantemente, mas de tempos em tempos. Usa a sua bateria até ela descarregar 100%. Vai até o final. Uma vez por mês, por exemplo, porque quando você faz isso, você zera a bateria, e bateria normalmente costuma criar memória. Então, quando a gente fica carregando, descarregando, sem chegar ao zero, essa memória isso vai virando uma memória que diminui o tempo de vida. Então, uma vez por mês, por exemplo, usa o notebook até ele descarregar. Depois, dá uma carga 100%, volta a usar. Isso é salutar para você manter a bateria, digamos assim, sem esse efeito da memória. Outro recurso que o pessoal usa muito, até pela questão do uso, do muito uso do computador, ou do laptop, do notebook, problemas que vão surgindo periodicamente, e aí chama logo o técnico e não, vamos formatar. E as pessoas estão formatando os seus computadores e notebook com mais frequência do que há um tempo atrás. O que se faria uma vez, um ano, a formatação, estão fazendo praticamente de 3 em 3 meses, e talvez até em curto espaço de tempo. Esse excesso de formatação do computador danifica a qualidade dele, professor? Não necessariamente, Moisés. Não mantém esse problema, isso não causa um problema para o computador, para o HD dele. Agora, você tem razão, né? Assim, a gente entrou numa fase de tudo ser muito descartável, inclusive a formatação do computador. Então, normalmente as pessoas, vamos formatar. Veja, nem sempre é necessário. O que pode estar acontecendo, e as pessoas usam isso hoje com mais frequência, porque elas começam a notar alguma lentidão no computador, no uso, perdão, e aí leva para o técnico, formata. Ora, quando você formata, você voltou ele para as características iniciais. Então, e tem menos programas instalados, então necessariamente ele vai ficar mais rápido. Né? Só que com o tempo você vai instalando programas mais pesados, ele volta lentamente. Então, a formatação contínua não necessariamente danifica o computador. Falando desse ponto, Moisés, uma dica que eu daria para as pessoas é o HD do computador. O HD do computador, normalmente, principalmente as máquinas mais antigas, ele usa uma tecnologia, e hoje nós temos um HD com a tecnologia SSD. Essa tecnologia, ela permite uma troca de dados mais rápida com a máquina, e isso torna a máquina mais rápida. Portanto, você que utiliza um computador que já com algum tempo, se for possível, trocar seu HD por um HD SSD, você vai dar uma sobrevida para a sua máquina. Então, essa é uma dica que normalmente a gente dá para as pessoas e ajuda bastante quem está sentindo lentidão na máquina, dá uma sobrevida à máquina. E o HD SSD, Moisés, ele é interessante porque ele, por ser muito fino, ele é muito bacana de se colocar no notebook. Então, os notebooks que nós temos, que já estão, digamos assim, há bastante tempo, né? E a gente quem acompanha o mercado de computadores está vendo o preço que está, né? A subida de preços que tem. A simples troca do HD por um SSD vai dar uma sobrevida muito interessante para a sua máquina. Professor Edmar, muito obrigado pela sua participação. Alguma outra ou outras dicas importantes para preservarmos a vida do nosso querido computador e nosso notebook? Mas tem uma dica que eu dou para as pessoas, que eu vou citar a marca aqui, né, mas faz parte da minha participação no programa. Hoje nós estamos usando um navegador que é o Chrome. O Chrome é um navegador da Google, está sendo bastante utilizado. O Chrome, ele é um grande consumidor de memória. Então, existem alternativas ao Chrome que não são tão consumidores de memória. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você usa o Chrome, normalmente sua máquina tende a ficar mais lenta, porque o Chrome consome muita memória. Então, procura outro navegador. Por exemplo, eu vou citar um nome aqui, é o Brave, B-R-A-V-E. O Brave é um navegador mais seguro, mais leve
e ele evita, inclusive, aquele excesso de propagandas que a gente experimenta quando a gente está usando o Chrome. Então, essa é uma dica que eu daria para as pessoas, e ajuda também a gente ter um uso mais suave da máquina.